Olá, gente, boa noite. Estamos de volta para a gente conversar um pouco sobre Covid-19. Hoje à noite, bater um papo. Primeiro, agradecer a todas as manifestações que aconteceram ontem, em decorrência do meu aniversário. Então, queria agradecer a todos que se manifestaram. Não pude responder a todos, mas eu quero aqui aproveitar essa live para agradecer. Dizer que fiquei muito feliz, muito alegre, muito satisfeito pelas manifestações que aconteceram. Muitas mensagens. E ontem foi um dia alegre por um lado e triste por outro, né? Alegre porque eu comemorei mais um aniversário, podendo aqui estar próximo da minha família, próximo dos amigos, próximo de todos, após ter passado por essa situação difícil, né? Que foi enfrentar a doença, enfrentar a Covid-19, enfrentar todas aquelas situações dramáticas que eu passei e enfrentei e consegui vencer mais um ano de vida. Do outro lado, a gente ficou também muito triste com o falecimento do amigo, do meu compadre, Dr. Benício Cavalcante, um cara do bem, um cara bom e bom coração, trabalhador, um médico aplicado. Começamos quase juntos aqui na medicina, em Feira de Santana, quando eu voltei. Ele chegou logo em seguida, fizemos uma amizade muito boa, trabalhamos juntos, demos muito plantão juntos e criamos um laço de amizade muito forte, que nada conseguia entrar nesse meio aí, e foi uma convivência muito boa. Então, Benício, deixa a saudade, deixa um vazio, né? E cada dia a gente vai saber lembrar dele, porque cara que só praticou bem, cara do bem, cara que gostava de trabalhar para os pacientes, gostava de produzir. Infelizmente foi levado, né, por essa doença miserável, a Covid. Ele internou numa terça, aliás, numa quinta à noite. De lá para cá houve algumas melhoras, mas no sábado da mesma semana anterior ele teve algumas complicações. Não mais evoluiu da forma que a gente esperava. Na última segunda-feira, durante o dia, ele complicou mais, complicou, e não conseguiu mais recuperar a pressão arterial, perdeu a pressão arterial, já vinha com uma insuficiência renal aguda, complicações da própria doença. Acredito que ele teve a tempestade, né? A tempestade infecciosa, né? A tempestade que a gente chama tempestade citocínica, que é aquela resposta inflamatória muito forte. Globalizou o organismo todo, entrou em insuficiência múltipla dos órgãos e veio a óbito. Já na segunda-feira à noite, lá para meia-noite, 11h30. Para a tristeza de todos nós, amigos dele, colegas, e ficamos com essa falta que a Covid, mais uma marca, deixa, né, na gente. Dizer que eu pensava até que o controle já estava acontecendo, mas de ontem para cá a coisa parece que voltou novamente a se agravar. Eu meço isso pelo número de telefonemas que eu recebo e pelo número de mensagens que eu recebo. Há um desaquecimento, hoje, por exemplo, pipocou de novo. Eu não tive muito tempo para responder tudo, porque eu tenho também meu trabalho para fazer, minhas funções para exercer. Mas parece que a tônica voltou de novo, né? Mais internamentos,
mais pacientes se queixando, a doença avançando. Por fim, vi aí mais um número grande de notificados, mais 2 mortes em Feira de Santana, caminhamos para 100, né? E hoje o governador entregou 40 leitos da UTI do novo Clériston Andrade 2. Bom, mais leitos sempre é bom, né? Numa situação como essa, em que nós chegamos ao ponto agora de estarmos presos em casa, né? Todo mundo preso. Porque se há um toque de recolher, isso é uma prisão, né? Uma prisão domiciliar. Ninguém pode sair, né? Só em situações extremas, né? Há um decreto governamental estabelecendo a forçosa, né? O toque de recolher. Mas vamos lá. O toque de recolher está dado, nós estamos reclusos em casa, sem poder sair, sem poder contactar. Espero que esse toque de recolher não venha aumentar mais ainda a contaminação e a infestação nas casas, né? Que as pessoas agora não vão sair mais, um vai para a casa do outro, o primo vai para a casa do irmão, o irmão vai para a casa do tio, que é perto, é vizinho, e vai aí a doença se configurando mais. Bom, mas o assunto que nós queremos tratar hoje é pós-doença, pós-Covid, o que é que pode acontecer? O indivíduo foi infectado, como eu, por exemplo. Depois de 14 dias, as pessoas acham que já está todo mundo curado. Os patrões, os empregadores, o Estado, o município, o governo federal. 14 dias é o marco. A gente sabe que a partir do 2º dia ao 14º dia, o paciente pode apresentar ainda sintomas. No 14º dia ele ainda pode apresentar sintomas. Pode apresentar. Não é? Então, pós essa doença, o que é que acontece? Os assintomáticos continuam assintomáticos. Se eles passaram pela doença sem sintoma, eles continuam sem sintomas. Não é? Aqueles que foram internados, esses são os mais graves. Esses que foram internados terão algumas sequelas mais fortes. Aqueles que não foram internados, como é o meu caso, em tese teríamos e devemos ter menos sequelas. Ou se as sequelas virem, serão sequelas mais lentas, menos graves. Mas, no geral, todos os pacientes que tiveram sintomas, olha o que eu estou falando, todos os pacientes que tiveram sintomas, eles vão apresentar alguma alteração na frente. Todos os pacientes. Quem teve sintoma, que pode ter sido só a tosse, pode ter sido só a febre, pode ter sido só a perda de paladar e a perda de olfato, pode ter sido um leve desconforto respiratório, pode ter sido dores musculares, não é? Sentiu dores musculares, pode ter sido uma faringite, pode ter sido uma amidalite, pode ter sido uma conjuntivite, mas todos poderão ter, na sequência, alguma sequela. O que mais incomoda o paciente pós-Covid, é a fadiga. A fadiga é o que mais incomoda no paciente após a doença. Essa fadiga ela pode ser leve, pode ser moderada, levando o paciente, inclusive, à impossibilidade de trabalhar. Durante algum tempo. Normalmente, esse tempo aí se estabelece em torno de 6 semanas, 60 dias. 60 dias é o que mais ou menos se entende e o que tem mais se observado nos dados levantados. No Brasil não, mas na Itália, na Espanha, na China, 60 dias é o que a gente imagina
dos estudos que esses sintomas podem apresentar, não é? Então, é muito importante o acompanhamento desses pacientes em ambulatório e em centros de reabilitação. Essa é uma preocupação que o governo já deveria estar tendo. E não vi falar nada sobre isso até agora. O paciente tem Covid, passa o 14º dia, manda ele fazer uma sorologia, quem consegue fazer, para ver se tem o IgG, que é o anticorpo de resposta, né? O anticorpo de memória. Se tem IgG, que é o anticorpo de memória, onde faz, volta o cara para o trabalho, volta o paciente para o trabalho, reincorpora ele na sua atividade. Mas a gente sabe que muitos desses pacientes têm algum sintoma. Às vezes tem 1, tem 2 e pode ter 3, ou mais de 3 sintomas pode estar tratado, pode estar curado. Isso é evidente, isso existe. Existe e está documentado e eu posso atestar isso. Eu posso dizer de cátedra isso, que realmente existe pessoas que têm sintomas pós a Covid, não é? Não é mentira, não é invenção para pegar atestado, é a realidade, existe mesmo, não é? Então, o que é que acontece? Isso já foi feito. Pacientes que fizeram a sorologia, apresentaram o IgG, pacientes que fizeram o RT-PCR depois da cura e deram negativo, e aí continuaram com alguns sintomas, continuaram apresentando alterações, continuaram apresentando problemas pertinentes à Covid-19. Então, isso não é. Portanto, é muito importante acompanhar. Então, eu acredito que o Estado e o próprio município já deveria estar criando um ambulatório específico para acompanhar esses pacientes de Covid. Teria que ter um acompanhamento. Tem pacientes de Covid que vai precisar de reabilitação, como eu já falei, não é? Então, é fundamental que a gente tenha essa análise e que a gente tenha esse quadro. Porque a Covid, ela vem com aquele processo inicial, não é? Aquela doença aguda, em que você tem todos aqueles sintomas por demais conhecidos, né? Que já estão falados, e depois ela vai apresentar a cura e vai continuar com algumas alterações, não é? Isso vai depender muito da intensidade do processo inflamatório. O processo inflamatório, ele existe. Quanto mais há um processo inflamatório, mais esses sintomas pós-Covid se apresentam, não é? Então, não é uma coisa simples, não é uma coisa que você imagina que vai se dar. Você tem uma ideia? 53% dos pacientes que tiveram Covid podem apresentar a fadiga, como eu falei, 53%. A falta de ar, que é o desconforto respiratório, pode vir em 43% dos pacientes pós-Covid. Olha você, que número intenso. Além da fadiga, você pode apresentar a dispneia, que é o desconforto respiratório, em 43%. 27% dos pacientes podem apresentar dor articular, dores nas articulações. 22% dor torácica. É muito comum o paciente chegar para a gente e dizer, eu estou apresentando dor. É uma dor tipo pontada, que pode ser nas costas, pode ser na frente. E é verdade isso que ele está apresentando, porque ele pode apresentar mesmo essa dor torácica. Aí eu me curei e continuo com falta de ar. Eu ouço muito isso. Eu estou curado e estou com falta de ar. Ah, eu estou muito cansado. Estou cansado, não consigo fazer minha atividade. E é também comum na Covid-19.
Agora, tem três pontos principais que é preciso chamar atenção e é preciso ter acompanhamento. Um paciente COVID, pós-COVID, ele precisa de acompanhamento cardiológico, ele precisa de acompanhamento com pneumologista e ele precisa de acompanhamento com fisioterapeuta e precisa de acompanhamento muitas vezes com um nutricionista, um nutrólogo também. Então ele precisa de um acompanhamento de um grupo multidisciplinar. Por quê? São três principais sequelas, três. Uma, duas, três. São três os principais órgãos que podem apresentar sequela pós-Covid. Porque, a princípio, a gente fala que o vírus é um vírus respiratório. E é um vírus respiratório. Mas nós sabemos que os receptores ACE, eles estão em todo o corpo. Eles estão em todo o organismo. Não é? O receptor, a fechadura para o SARS-CoV-2 vir e se acoplar, está no corpo todo. Há uma predileção pelo aparelho respiratório, mas ele está no corpo todo. Então o que é que acontece? O que acontece é que a via respiratória é a principal, porém existem três situações que precisam ser bem observadas pós-Covid. É a parte cardiológica, é a função cardiológica, não é? É a piora da função cardiológica. A função respiratória também é muito importante, ela fica comprometida. E a questão muscular, a questão dos músculos do corpo. O aparelho músculo-esquelético. Então, três. A piora do quadro cardiológico, a complicação do aparelho respiratório e o quadro muscular. Essas três situações são importantíssimas para acompanhar no paciente COVID. Cada dia se comemora. Eu vejo aí a imprensa noticiando, dando ênfase e dizendo, motivo de alegria, 230 curados. Notícia boa, 250 curados. Curado, sim, porque negativou o PCR ou está com a sorologia positiva para o IgG, o anticorpo de memória. Mas as sequelas estão aí. Porque nós não sabemos muita coisa, como eu tenho dito, sobre essa questão da Covid, sobre esse vírus, o SARS-CoV-2. Não sabemos muita coisa sobre ele. Mas já temos conhecimento de algumas situações que são evidentes. Primeiro, como eu já disse, complicações cardiológicas, piora do quadro cardiológico. E aqui quero dizer a vocês o seguinte, os estudos têm mostrado, não precisa o paciente ter nenhuma doença cardíaca prévia. Não precisa. Para ele apresentar sequela no coração, não. Não precisa. Se ele tiver alguma doença cardíaca prévia, ele pode apresentar complicações maiores. Porém, o SARS-CoV-2, a Covid-19, complica determinadas alterações cardíacas, independente de você ter doença cardíaca ou não ter. Então, quero avisar aos senhores que tiveram a doença, quero avisar aos familiares que não percam de avaliar, não percam de seguir alterações cardíacas que podem aparecer nesses pacientes. Por exemplo, a arritmia cardíaca. Porque o que é que acontece? Há uma miocardite. O vírus inflama o coração. Ele produz uma inflamação do músculo do coração, que a gente chama de miocardite. Essa miocardite pode levar a uma arritmia, pode levar a um aumento da área cardíaca, pode levar a uma insuficiência cardíaca, pode levar a alterações até de infarto do miocárdio, por sofrimento do músculo cardíaco. Então há pacientes pós-Covid que ele tem um infarto agudo e morre. Por quê? Faltou acompanhamento,
faltou sequência. E essas alterações podem vir até 60 dias. O paciente pós-Covid, ele pode apresentar alterações. Alterações dessa natureza podem acontecer no coração. Então é fundamental que qualquer circunstância, qualquer alteração que mostre uma dor precordial, uma falta de ar sem explicação, não é? Uma taquicardia, corre para o hospital. Se for à noite, se for numa situação que não tem um ambulatório, não tem uma... vai para o hospital, porque você pode estar tendo uma arritmia cardíaca, você pode estar tendo uma alteração cardíaca depois da Covid. É por isso que eu tenho alertado as pessoas que tratou a Covid, não pense que você está livre de qualquer situação, não. O vírus pode ter ido embora e vai embora depois dos 14 dias, na grande maioria. Porém, ele deixa lá algumas sequelas, deixa lá algumas alterações que precisam ser acompanhadas. São bem seguidas, bem sequenciadas. Então, esse ponto é importantíssimo, não é? Essa alteração cardiológica é importantíssima, então tem que ser bem acompanhado, não é? Eles podem liberar placas de ateroma e fazer um infarto agudo do miocárdio. Não é outra doença que não seja relacionada com a Covid, não. Tem relação direta com a Covid. Então, é muito importante que se tenha essa avaliação e que se faça esse acompanhamento para que depois não se tenha a percepção de que a cura já existiu e que nada mais vai aparecer. O segundo aspecto, o segundo problema, vem justamente naquele aparelho que é mais atacado, que são os pulmões. Está demonstrado, e está visto isso, e muito evidente, que 30% dos pacientes que tiveram Covid, 30% dos pacientes, então, de cada 10 pacientes, 3 apresentam falta de ar, tem dificuldade respiratória, mesmo tratado da Covid. Então, não é estranho você sair para trabalhar e não conseguir fazer tudo que você fazia antes. Ter alguma restrição ventilatória. E essa restrição ventilatória é importante que seja acompanhada. Porque pode precisar do que eu tenho dito. Reabilitação pulmonar. Você vai precisar de um tempo para reabilitar o seu pulmão. Para que ele possa vir a funcionar de uma forma efetiva na sua capacidade. Quando se faz a tomografia e o médico dá lá o laudo dizendo imagem vidro fosco. O que é essa imagem de vidro fosco que vem na tomografia? Essa imagem de vidro fosco que vem na tomografia é dizendo que existe um processo inflamatório no pulmão. Esse processo inflamatório no pulmão pode ser uma pneumonia intersticial, uma pneumonia que atingiu os alvéolos. Os alvéolos são sacos que ficam dentro do pulmão, dentro do órgão, para fazer as trocas gasosas. É ele que proporciona a saída do gás carbônico e a entrada de oxigênio. Faz essa troca de gases para que você respire, você tenha boa respiração. Só que, no momento que esses alvéolos são atacados pelo vírus, eles ficam cheios. Eles ficam como se tivessem embebecidos. Eles ficam encharcados, por assim dizer. E esse encharcamento desses alvéolos impede automaticamente essa troca. Aí vem essa imagem em vidro fosco, que justamente nada mais é do que uma imagem inflamatória, mostrando que os alvéolos eles estão ocupados de secreção. Estão ocupados de secreção. E essa secreção se traduz por essa imagem de vidro fosco. Consequentemente, essa secreção vai impedir que você ventile bem, vai impedir que você possa ter uma boa respiração. Não é? Então, é o paciente que precisa ser acompanhado. Ele precisa ir, muitas vezes, para um ambulatório de pneumologia para fazer um acompanhamento seriado. E desse acompanhamento seriado vai se ter
vai ter a necessidade de observar como é que está essa complacência pulmonar. Às vezes, o paciente precisa fazer uma espirometria. Anotem bem isso. Esses pacientes podem evoluir. Eu mesmo já estou marcando a minha. Eu vou fazer a espirometria. A espirometria é um exame tipo um eletrocardiograma, tipo um ecocardiograma, só que vai ver a sua função pulmonar, vai ver como é que estão seus pulmões, do ponto de vista geral. Se ele está com 100% da capacidade, se ele está só com 70%, se ele está só com 80%, se ele está com 75%, vai ver qual é a sua capacidade pulmonar de troca gasosa. Isso vai ser importante para você ver o que é que você precisa fazer. É só uma fisioterapia respiratória? É só isso? Precisa fazer broncoaspiração? Para que se balize qual é a conduta que precisa ser tomada. Então eu estou alertando isso porque esse tema, porque às vezes as pessoas acham que porque teve a Covid e foi dado como curado, é até comemorado por muitas pessoas, comemorei. Não, tem que fazer uma sequência, Eu deixei de falar no tromboembolismo, que pode acontecer no coração, o mesmo tromboembolismo pode acontecer no pulmão também, a trombose venosa no pulmão. E essa trombose venosa causa uma série de problemas, pode levar até o óbito. Nós não sabemos ainda quantos pacientes faleceram, quantos pacientes foram a óbito, porque a gente não sabe, pós-Covid, que não vai entrar na estatística da Covid. Quem só está entrando na estatística da Covid, quem morre no hospital ou quem morre em casa com o diagnóstico de Covid. Normalmente é quem está morrendo em hospital. Quem morre depois dessa situação, como eu já disse, de 30 dias depois, 60 dias depois, não vai entrar na estatística da Covid. Não entra. Não é? Não entra na estatística. Então, essas alterações pulmonares, elas são fundamentais e precisam ser acompanhadas, precisam ser bem vistas, porque o paciente pode levar até 3 meses, de 2 a 3 meses, sem poder desenvolver todas as suas ações. Eu tive e ainda tenho alguma restrição respiratória. Não mais não igual como eu tinha antes, mas eu ainda tenho alguma restrição ventilatória. Isso me impede ainda de atividade física por completo. Eu não tenho como fazer atividade física por completo como eu fazia, porque eu não tenho ainda a complacência pulmonar o suficiente para fazer isso. Então veja você, eu estou curado, recebi a cura, não é? A misericórdia de Deus, recebi a cura da Covid, não transmito mais o vírus, tenho uma melhora do quadro tomográfico, tomografia tem melhorado cada tempo, parei outra agora, provavelmente sexta-feira, outra tomografia, tenho melhorado do quadro tomográfico, tenho melhorado do quadro clínico de uma forma geral, porém há ainda alguma sequela respiratória, que vai demorar tempo para isso aparecer. Aí eu vejo as pessoas comentando e as pessoas falando, vou voltar, fui forçado a voltar ao trabalho, já voltei ao trabalho, já fui chamado para voltar a trabalhar, nem pedi o exame nenhum, já disse que eu tenho que voltar para trabalhar, passou os 14, não é bem assim, não é bem assim. Porque nós temos observado também alguns pacientes que eles estão tratados e depois reinternam novamente. A reinternação de Covid tem sido uma coisa alta, não é pequena não. Por quê? É pela Covid de novo? Não, não é pela Covid, mas é pelas sequelas da Covid. O paciente tem sequela, ele volta para reinternar. Ele volta para... Depois, tem uma outra situação importante, é que tem muitos quadros e tem muitos pacientes que não apresentam o anticorpo de memória, o IgG. E às vezes são chamados ao trabalho. Eu tenho casos que eu acompanho, por exemplo, que o IgG aparece não reagente depois dos 14 dias. É brincadeira? Tem pacientes que faz o PCR e continua positivo depois dos 14 dias. Então é preciso uma avaliação melhor
desses pacientes. Não é possível que apenas se trabalhe com protocolos. Porque o protocolo é um papel. Você não pode pegar o paciente e ver como um papel. É um protocolo. Hoje mesmo eu examinei um paciente num ambulatório que ele é Covid. Um senhor. Mas ele estava tossindo. Ele estava se queixando de falta de ar. Não é? Um senhor de 70 anos. Como é que eu vou dizer a ele que ele volte para suas atividades normais? Se ele está tossindo, se ele está com falta de ar, e você olha para ele, vê ele ofegando, vê ele com uma certa dificuldade respiratória, o IgM dele está lá já presente. Ele fez tomografia, está ótimo. Mas ele tem sintomas. Ele tem sintomas. Ele está apresentando sequelas. Sequelas. E essas sequelas têm que ser acompanhadas. Por quê? Um paciente desse para agudizar novamente, um paciente desse para fazer uma pneumonia bacteriana, ele pode fazer. Um paciente desse para fazer uma gripe por influenza, um novo vírus, ele pode pegar. Pode não pegar o SARS-CoV-2 e não ter a Covid, mas ele pode ter alguma intercorrência pertinente à sua imunidade. Ele pode ter um Zika vírus, ele pode ter uma dengue, ele pode ter uma chikungunya. Então é importante que se faça esse acompanhamento, é importante que se tenha esse balizamento e essa análise. Um terceiro aspecto, que é muito comum, e os pacientes se queixam muito, e às vezes há uma tentativa até de dizer que não, são as chamadas dores musculares. As dores musculares. É muito frequente no paciente pós-Covid apresentar dores musculares. Essas dores vêm aonde? Mais no tórax, na caixa torácica, pode ser na frente, como pode ser atrás, uma dor empontada, uma dor forte, tipo uma dor de facão, se você estivesse recebendo uma facãozada, uma pontada forte nas costas. E pode ser também na face posterior das pernas, que a gente chama de panturrilha. É na face de trás, na parte de trás, dessa parte poposa aqui que os jogadores têm muito forte. A gente chama de panturrilha. Então, essas dores aí são muito fortes, tanto na panturrilha como no tórax. É muito frequente essas dores musculares. E pode durar até 60 dias também. É dor forte, não é? E ela tem que ser bem avaliada, porque essas dores, juntamente com as alterações musculares, porque o vírus pega o músculo, ele ataca o músculo, ele inflama o músculo, né? Há uma certa incapacidade do músculo, o que às vezes pode até atrofiar o músculo, pode levar a uma atrofia muscular, que também é uma outra consequência da Covid, não é? Então, esses pacientes apresentam, em torno de 20% dos pacientes apresentam dores musculares pós-Covid, que pode levar a uma dificuldade, né? Dos músculos, né? E isso trazer problemas para o paciente, não é? Então é muito importante que se avalie isso, porque o paciente pode ficar com alguma... Eu não digo que ele fique com déficit motor. Ele não vai ficar com déficit motor, não vai perder, mas ele pode perder massa muscular. Por que perde massa muscular? Porque a gente fica impossibilitado de fazer qualquer atividade. Tem gente que não consegue nem andar. A fraqueza muscular é tão grande que você fica debilitado. Você fica fraco. Então você pode precisar suprir alimentos, você pode precisar de alimentos mais específicos, você pode precisar de vitaminas, você pode precisar de minerais, suplementar toda essa questão orgânica para que os músculos voltem a funcionar de uma forma mais efetiva. Então, essas dores musculares e essa falta de mobilidade, ela faz com que o músculo fique adormecido. Ele fique lá parado, ele fique lá sem qualquer possibilidade, né? Porque há uma agressão direta do vírus no músculo, não é? Então, você pode perder sua capacidade
de reação, sua capacidade de trabalho. É outra coisa muito presente nas complicações da Covid-19, é justamente a incapacidade para desenvolver as suas ações. Isso já é demonstrado estatisticamente que muitos pacientes perdem esse poder, essa capacidade de trabalho, não é? Perdem e ficam sem possibilidade de desenvolver as suas ações. Então, uma outra coisa, até me perguntaram agora à noite, é sobre a questão da perda do paladar e a perda do olfato. A maioria volta logo, volta imediato, não demora muito tempo não. Porque está relacionado, na sua grande maioria das vezes, ao processo inflamatório das mucosas. Há uma terminação nervosa aí, que tem contato direto com o cérebro, contato direto com o sistema nervoso central, que é inflamado. Há uma inflamação. Como eu digo, eu não sei se volta 100%. Se vai voltar em todo mundo 100%, porque nós não sabemos muita coisa. Mas que na esmagadora maioria dos casos tem voltado, tem voltado. É bom usar lácteos, o leite, o queijo, ajuda a ativar o paladar, né? Então usa o leite, usa o queijo, evita gelo. Esse momento pós-pandemia não vai comemorar com sorvete, não vai tomar gelado, porque isso pode proporcionar maior inflamação das mucosas e via novamente a perder o paladar, perder o olfato. A gente sabe que tem gripe aí que a gente perde o paladar, perde o olfato, depois volta. Então, na Covid, volta também, a grande maioria volta. Alguns vão ter dificuldade, vai demorar mais um pouquinho, mas vai voltar. Não está muito relacionado com lesão definitiva, nem, eu diria assim, uma lesão de nervo olfatório, que possa estar assim, definitivamente o paciente perdendo essa propriedade, né? Tanto o paladar como o olfato. Então, está comprovado que volta. Então, para concluir, essas três alterações, a cardiológica, a pulmonar e a muscular, são as mais importantes. São as mais importantes e as que estão diretamente relacionadas com o paciente que teve Covid. Portanto, eu alerto, portanto, eu chamo a atenção, eu digo e afirmo às pessoas, não pensem que está tudo resolvido. Quanto tempo você acha que a Covid vai ainda deixar alguma alteração? Nós não sabemos. Não sabemos. Fala-se que 2 meses, 3 meses é o suficiente para retornar tudo isso. Mas quem sabe como isso vai se desenhar? Está tudo muito novo, tudo muito recente. O importante é que a gente tenha a percepção e a consciência de que não podemos fazer tudo. Não podemos simplesmente deixar de tomar os cuidados após a doença. Não é? Tem gente que sai aí, já vai beber, já vai tomar álcool. Tem gente que sai, já vai perder noite. Tudo isso não deve ser feito nesse momento. Esse momento é um momento ainda de recuperação, é um momento ainda de ter passado uma fase complicada, uma fase de sintomas anormais e que precisa claramente de um cuidado especial, precisa claramente de um acompanhamento. Boa noite a todos.